Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estive alguns dias off, se você puder, você pode estar acompanhando o meu último vídeo a respeito do jejum de 40 dias, que você vai entender o porquê eu estive ausente. Mas retornando já, hoje aqui contigo e todos os dias eu estarei com você às 5h40 da manhã compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. Eu meditei sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você pegar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, você verá que Jesus conta 3 parábolas como uma resposta aos religiosos da época. A Bíblia vai dizer que os fariseus, os escribas, eles se escandalizavam ou se escandalizaram porque Jesus permanecia com os pecadores e os pecadores com Jesus. Veja, isso para nós é muito comum, porque nós sabemos que Jesus veio para salvar o perdido. Agora, na época, isso dava uma confusão aos religiosos. Como que pode aquele que é o Messias se assentar com o perdido, né, com o pecador, e eles acabavam então expelindo esses pecadores, e Jesus aproximava os pecadores. Olha que interessante isso, né? Como resposta a essas indagações que os religiosos fizeram, Jesus conta então 3 parábolas. Você vai ver em Lucas 15 a parábola da dracma perdida, você vai ver da ovelha perdida e você verá também do filho pródigo, né, ou o filho que se perdeu. É interessante porque em todas elas você percebe a alegria, né, o regozijo de quando se encontra aquilo ou quem havia se perdido. Nós vemos sobre um animal irracional, sobre um objeto inanimado e sobre um ser racional que é o próprio filho que se perdeu. E em todos os casos, você vê que houve festa, regozijo, porque aquele que estava perdido foi encontrado, ou aquele que se perdeu, né? Aquilo que se perdeu. Eu quero meditar um pouquinho aqui com vocês em Lucas 15, só que na parte ali do versículo 11 em diante, que fala sobre o filho pródigo. É um relato de uma família muito bem estruturada. Se você for prestar atenção, se tinha um pai presente, irmão, se tinha bens, servos, então eles tinham uma estrutura familiar. Até que aquele jovem, ele, no lugar de felicidade, no lugar de contentamento, no lugar que ele, de certa forma, tinha tudo, ele entra então numa insatisfação e ingratidão e começa a tomar algumas decisões que são decisões erradas. Eu quero ministrar rapidinho ao seu coração sobre isso. Perceba o cuidado de Deus em toda a sua trajetória, em toda a sua vida, para que não permita que haja uma lacuna no seu coração de insatisfação ou de ingratidão. Eu sei que lidar com a rotina é um pouco desafiador, eu sei que tem coisas que acabam fugindo do nosso controle, eu até relatei sobre isso, né, no último vídeo do jejum. Tem coisas que acabam nos chocando, que saem daquilo que nós havíamos planejado, mas em vez de nós permitirmos então que haja uma lacuna ali de ingratidão e insatisfação, a gente precisa ter uma alegria em ver que nós servimos um Deus que cuida de nós. Aquele jovem, por causa da insatisfação e da ingratidão, ele decide então se aventurar, sair dessa casa de provisão, de cuidado, de direção. E a Bíblia vai dizer que ele pede a herança. Veja, quando ele fala isso, ele está dizendo para o pai vivo que não importa se o pai está vivo, porque ele considerava o pai como morto, porque ele queria a parte que pertencia a ele. Veja o quão forte é isso. O pai não questiona, simplesmente o libera, e agora esse filho sai de um lugar de felicidade que ele não percebia que tinha tudo e começa então um lugar de infelicidade, mas ele não percebe que ele está infeliz. A Bíblia vai relatar então que esse jovem começa a buscar o prazer. E ele tem dinheiro, então os amigos em sua volta, os amigos de boteco, você percebe as prostitutas, a história está sendo contada ao ponto que esse jovem está buscando o prazer. Veja, existe uma pegadinha aqui. O pecado faz isso. O pecado oferece um prazer, mas na verdade ele dá culpa. O pecado oferece uma liberdade, mas na verdade escraviza. Veja o quanto nós precisamos abrir os nossos olhos e cuidar para que a gente não caia nas ciladas do diabo, nem nos enganos, né? Infelizmente é o que ele faz. Perceba que
Chega um momento então que esse jovem não percebe que ele sai de um lugar de felicidade para um lugar de infelicidade. Se não fosse só isso, chegou um momento que ele muda de estágio, que agora ele sabe que ele está infeliz. Por que ele sabe? A gente diz aí fora, né, que a água subiu. E quando a água sobe, meus irmãos, a gente começa a perceber que as situações não estão muito boas. É isso que acontece com esse jovem. Ele percebe que agora não tem mais dinheiro, houve uma grande fome, então ele se encontra com um cidadão nesse país distante que ele está, e agora ele começa a servir ali os porcos. Para o judeu isso é terrível, porque o porco é considerado um animal imundo. Não somente então a gente percebe que agora ele se dá conta desse lugar de infelicidade. A Bíblia vai dizer, caindo ele em si. Perceba que é aqui também que eu quero parar um pouquinho e ministrar o seu coração. Existem lugares, posicionamentos, existem situações, decisões que a gente toma que são decisões erradas. Eu mesmo já tive, infelizmente, algumas decisões que eu já tomei que foram decisões que me trouxeram consequências erradas. Isso acontece. A gente não deseja, mas nós não estamos isentos 100%. Não quer dizer que em tudo nós vamos acertar. Agora, quando a gente entra em situações que não era a situação ou o propósito que Deus tem para as nossas vidas, quando a gente entra em lugares que não era o lugar que Deus tem, a gente precisa, pelo menos no mínimo, entender que nós estamos no lugar errado, porque tomamos a decisão errada. É isso que acontece com esse jovem. Chegou nesse terceiro estágio da vida dele e ele percebe esse lugar de infelicidade que ele está. Aí ele se lembra. Se lembra do quê? Se lembra que ele tem um pai. Se lembra que esse pai tem muitos servos. E ele fala assim, eu vou voltar lá para a casa do meu pai e eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti e pelo menos me considere como um dos seus servos. Veja, a Bíblia vai dizer que ele queria até comer a comida de porco e nem isso lhe era dado. Então ele estava numa situação caótica, agora não tinha mais pessoas em sua volta, não tinha mais garota de programa, não tinha mais nada, não tinha mais ninguém. Por quê? Porque ele cai em si, ele percebe que ele perdeu tudo, ele se aventurou demais. Mas ele se lembra do pai e ele fala isso. Então eu vou retornar, vou pedir perdão a ele e vou dizer que ele me trate como seus servos. Olha só a mentalidade. O quarto estágio da vida dele é quando ele retorna então para esse lugar de felicidade, entendendo que ele não precisava ter saído. Agora é fascinante, porque a Bíblia vai dizer que esse pai, quando o filho está retornando, esse pai está na varanda. É como se o pai já estivesse procurando. Será que é hoje que o meu filho retorna? Será que é hoje que o meu filho volta? Olha que interessante. Quando o filho se encontra com o pai, o filho começa a dizer assim, pai, eu pequei contra ti. Mas o pai não permite que o filho continue dizendo, me considere como teu servo. O pai simplesmente aborta isso e diz assim, venha, volte, vamos ter uma grande festa. O pai dá a esse filho tudo aquilo que ele tinha perdido. Dá uma veste nova, coloca um anel em seus dedos, sandália nos seus pés e um novilho cevado para um grande banquete. Sabe o que Jesus está ministrando? Jesus está ministrando que há o amor tão grande de Deus por todos vocês, por mim, por nós todos, ao ponto de devolver tudo aquilo que o diabo tentou roubar através de decisões erradas, das ciladas que nós caímos. Existe um pai que é bom, amoroso, que está no lugar esperando os seus filhos retornarem. Eu não sei quais foram as decisões da sua vida. Eu não sei se nesse momento você está no lugar de ter, ou estar passando as consequências dessas decisões, mas eu quero dizer que o seu lugar, o único lugar para você é na presença desse pai, sendo cuidado, protegido, provido, amado, porque o amor desse pai, o amor que espera, o pai estava esperando o retorno do seu filho, o amor desse pai é um amor tão paciente, é um amor tão maravilhoso, ao ponto que o filho só queria ser servo, mas filho sempre vai ser filho. Esse pai estava dizendo, você tem um lugar na mesa, volte, se assente. Esse pai dá de novo destino, dá de novo provisão, dá de novo proteção. É isso que Deus faz conosco. Veja, a parábola não somente conta a história desse filho, mas tem um outro aqui, é o outro irmão. Esse irmão não saiu de casa, esse irmão não se aventurou como essa história que eu contei. Mas sabe, esse outro filho, ele estava dentro da casa do pai. E quando o filho retorna, ele diz assim, poxa pai, eu estou aqui te servindo há tantos anos,
e sequer um cabrito tu fizeste, como que agora chega esse que fez tudo, que aprontou e tu faz toda essa festa? Veja, nos dois casos, tanto o filho que sai ou o filho que fica, há um chamado de Deus para que ambos desfrutem dessa paternidade de proteção, de provisão, de cuidado, de direcionamento. Eu não sei se nessa história você está mais para o filho que saiu ou para o filho que está dentro da casa do pai. Às vezes tu só está perdido, tanto fora, tanto dentro, e você precisa retornar para esse lugar onde há um banquete. Deus preparou comida para todos vocês. Alimento, festa, alegria, regozijo, paz, proteção, provisão, cuidado. E para tudo isso acontecer, você só precisa entender que o seu lugar é na casa do Pai. Não fuja da presença desse Pai tão bom. Não queira se aventurar, não queira olhar pela cerca, querendo se aventurar, mas ouça a direção que o Pai tem te dado, pois eu sei que o amor dele é tão grande por você que cada vez mais ele fará de tudo e mais um pouco para que você entenda que ele está com você em todos os momentos da sua vida. Não vá para lugares afastados da presença do Pai, porque o melhor lugar que você pode ter é dentro desse cuidado e desse zelo que ele tem por cada um. Então, entenda essa ministração, entenda essa passagem, que Deus está te chamando de volta para esse lugar de comunhão e de intimidade. Que Deus abençoe de uma forma poderosa a sua vida. E a minha oração nesse momento é que você retorne para a igreja, retorne para a presença de Deus, retorne para esse lugar de comunhão, porque talvez você até tentou se aventurar, mas o seu lugar, meu irmão, minha irmã, é na presença desse Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa cair em si, entender que o lugar que você está. E será que Deus não está te chamando para que você retorne? Eu creio que sim. Que Deus abençoe. Eu estou aqui com você todas as 5h40 da manhã. Se tu ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora, porque você receberá um vídeo novo todos os dias. Que Deus te abençoe.